verso 1 ao verso 12. Hoje eu quero pensar com os irmãos, movido, irmãos, pelo que nós hoje aqui fizemos, que foi a eleição dos líderes e vice-líderes dos ministérios da nossa igreja, e nesta noite também nós orando, dando posse a esses amados. Então, hoje nosso coração foi movido a pensar sobre o tema, os cooperadores de Deus, porque é isso que nós somos chamados para ser cooperadores de Deus. Eu quero ler então o texto de Êxodo que fala para nós a experiência do chamado que o Senhor fez a Moisés para ser o seu cooperador. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, Êxodo 3, de 1 a 12. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu os envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus desse monte. E agora eu convido você a ir para o capítulo 4, versículo 1 a 5. Capítulo 4, de 1 a 5, diz assim, Moisés respondeu, se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. E disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pega-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Amém, meus queridos? Os cooperadores de Deus. Esse é o tema da nossa palavra. Quando lemos esse texto, nós vimos aqui de forma muito clara, irmãos, o processo das ações de Deus em favor do seu povo Israel, que estava sendo oprimido há muitos anos na terra do Egito. Disse aqui o versículo 7, o Senhor afirmou para Moisés, de fato tenho visto a opressão do meu povo. O Senhor disse, eu estou olhando, eu estou observando, eu estou vendo a dor que eles estão sofrendo. Diz o versículo 7, eu também tenho escutado o seu clamor, os meus olhos estão vendo a dor do meu povo.
mas os meus ouvidos também estão escutando as suas orações. Os meus ouvidos estão ouvindo o seu clamor. E vem o versículo 8, quando o Senhor diz: por isso desci para livrá-lo. Eu desci para livrá-los, para tirá-los desse opróbrio, para tirá-los dessa situação horrenda. Então veja, irmãos, Deus está dizendo: eu vou entrar com providência, eu vou abençoar o meu povo, eu vou livrar o meu povo. Mas o curioso, irmãos, é que no versículo 10, o Senhor diz assim para Moisés: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou agir, eu vou libertar o meu povo. E o que Deus está fazendo? Agora, Moisés, vá, você vai lá negociar com o faraó. Você será participante comigo nesta obra de libertação do meu povo. Então, o que nós estamos observando, irmãos, é: Deus está disposto a agir em favor de outros, e Deus está chamando Moisés para participar com ele das ações que ele quer empreender. E Deus não mudou, irmãos, Deus continua fazendo do mesmo jeito. Deus continua disposto a abençoar as pessoas neste mundo. Deus continua vendo a dor das pessoas, ouvindo a oração das pessoas. Deus continua descendo para livrar. Deus continua operando neste mundo. Mas Deus, a exemplo do que fez com Moisés, Deus continua chamando os seus servos para participar com ele das suas ações. Ou seja, Deus é o operador, mas Ele está nos chamando para ser os seus cooperadores. E eu gosto dessa expressão, cooperadores, porque é uma expressão que o apóstolo Paulo usou. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3,9, ele diz: nós somos cooperadores de Deus. Aí chega na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, obrigado, Carla, pela água, Deus abençoe. Ele diz assim: como cooperadores de Deus, e aí continua o versículo. Mas observe, pelo menos por 2 vezes, Paulo está nas suas cartas se intitulando a igreja como o povo que coopera com Deus na obra que o Senhor está fazendo. Ser, irmãos, um cooperador, e aí eu fui buscar o sentido da palavra para nos ajudar a entender. A palavra cooperador, ela vem do verbo cooperar, que significa trabalhar junto, significa é um colaborador. Atuar em parceria com alguém para alcançar um objetivo. Então o cooperador é aquele que colabora com outra pessoa ou um grupo, contribuindo ativamente para a realização de uma tarefa, um propósito comum. No sentido bíblico, irmãos, então, o cooperador é aquele que participa da obra que Deus está realizando. Não como protagonista, porque o protagonista é Deus. Ele é o operador. Nós somos então aqueles que são chamados para sermos parceiros de Deus. Deus está querendo fazer conosco uma parceria. E isso, irmãos, é resultado da sua graça, bondade e misericórdia. Porque a obra de Deus poderia ser feita por Ele, independente de nós, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é autossuficiente, mas o Senhor decidiu, por bondade, nos incluir nessa obra. Ele está nos dando o privilégio, Ele está nos dando a honra de sermos colaboradores seus. Deus te chamou para ser um colaborador dEle. Olha que coisa maravilhosa. Deus deu a você o status de ser um cooperador do Eterno.
Somos chamados para cooperar com Deus na obra que Ele está fazendo nesse mundo. E aí eu quero então olhar para a experiência de Moisés e junto com você identificar as características que qualificam os cooperadores de Deus. Para que eu e você sejamos de fato cooperadores do Senhor na obra que Ele está realizando nesse mundo. E Deus está realizando muita coisa, irmãos. Deus está fazendo muita coisa. Deus não está passivo, Deus não está inativo, Deus não está parado, Deus está trabalhando. Cabe a nós, então, nos juntar a Deus na obra que Ele está fazendo, como seus cooperadores. Mas há algumas características necessárias para que eu e você sejamos, de fato, cooperadores do Senhor. Veja, Deus vem chamar o Moisés, mas o Moisés, nesse momento, atendia a algumas qualificações necessárias para ser esse cooperador. Eu quero compartilhar com você. A primeira característica que qualifica alguém para ser um cooperador de Deus, a primeira característica é a consciência da sua própria pequenez. Se você quer ser um cooperador de Deus, você precisa ter a consciência da sua pequenez. Porque quando Deus chama Moisés, Moisés, vá agora ao Egito, vá falar com o faraó, você vai libertar o meu povo. Quando Deus faz esse chamado a Moisés, observe, irmãos, ele não salta de alegria, ele não se sente orgulhoso, sabe? Ele não se entusiasma com isso. Esse chamado que o Senhor faz a ele não provoca em Moisés algum tipo de orgulho. Não. Quando o Senhor chama Moisés, a reação dele foi de espanto. A reação primeira de Moisés foi dizer no versículo 11: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? A pergunta do Moisés é uma pergunta retórica, que quer dizer o seguinte: Senhor, não tem outra pessoa mais qualificada? Será que não tem uma pessoa mais habilitada? Quem sou eu para ir falar com um homem tão poderoso como o faraó e libertar um povo tão grande quanto o teu? É como se ele dissesse: Senhor, eu não sou ninguém, eu sou pequeno, Senhor, essa obra é muito grande. Senhor, o Senhor está falando com a pessoa certa? Será que é isso mesmo? Aí, irmãos, o Senhor continua falando com Moisés. Ele não está convencido de que ele é a pessoa adequada para cumprir essa missão. No versículo 10 do capítulo 4, o texto diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Eu não vou entrar no mérito que significa esse não falar bem, né? Desde alguém dizer que Moisés era gago, né? Como alguém dizer que Moisés era um sujeito de estupim curto, que talvez na negociação poderia estourar. Então eu não sei. Mas vamos aqui deduzir que simplesmente ele está dizendo: Senhor, eu não sou um bom comunicador. Como é que eu vou liderar um povo? Exige de mim uma capacidade de comunicação que eu não tenho. Vamos pensar, irmãos, que talvez Moisés está aqui tentando achar uma desculpa para dizer: Senhor, chama outro, Senhor. Eu não, Senhor. Eu sou pequeno, Senhor. Eu sou incapaz, Senhor. Eu não tenho as habilidades necessárias, Senhor. Meus queridos, então veja, Deus está agora vendo em Moisés exatamente a característica que o Senhor tem prazer naqueles a quem Ele chama. Moisés está consciente da sua pequenez. E essa consciência da pequenez, irmãos, isso é precioso, isso é ouro nas mãos de Deus. Porque Deus
Não é que Deus tem prazer em chamar pessoas incapazes, pessoas incompetentes, não é isso. Moisés não é um homem incapaz, Moisés não é um homem incompetente. Moisés é apenas alguém que aprendeu a olhar para si com humildade, percebendo suas limitações e percebendo sua pequenez. O que Deus espera naqueles a quem Ele chama para ser seu cooperador é essa humildade, esse senso de que somos pequenos, para participar de tão grande e nobre missão que o Senhor nos encarrega. Veja, por exemplo, Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, ele disse assim, 1 Coríntios 1, 26 a 29, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada os que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Talvez Deus tenha colocado no seu coração alguns desafios. Deus tem colocado no seu coração, às vezes, um projeto. Deus está colocando no seu coração uma visão do céu para você executar, para salvar vidas, para abençoar pessoas, edificar os seus irmãos. E você então começa a olhar para si pensando, Senhor, eu acho que isso é coisa minha, não é coisa do Senhor, porque eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz, eu sou tão limitado. Irmãos, essa atitude, sabe, ela é característica daqueles quem o Senhor está chamando. É essa mão de obra qualificada que Deus espera para fazer deles os seus cooperadores. Agora, você pensa que Moisés sempre pensou assim acerca de si? Você acha que Moisés sempre esteve pronto para ser chamado por Deus? E ele então se questionar dizendo, mas Senhor, quem sou eu? Não. O escritor disse que a vida de Moisés pode ser dividida em 3 momentos, ou 3 fases. A primeira fase é quando ele se achava alguém. Porque Moisés, ele na verdade, ele foi adotado pela filha do faraó. Ele foi criado como um príncipe do Egito. Então, o Moisés, ele recebeu a melhor formação possível na nação que era o império mundial da época. O Egito, irmãos, era a nação mais poderosa do planeta. Então Moisés, ele estudou nas melhores escolas, ele desenvolveu certamente várias habilidades, talvez aprendeu a falar outras línguas, conhecimentos da ciência da época, porque ele era alguém com potencial de, dependendo da conjuntura política, se tornar até um faraó, que é o líder máximo do Egito. Então, o Moisés, ele andava pelo Egito como príncipe, as pessoas o saudavam, as pessoas o reverenciavam, vestia as melhores roupas. Então, alguém com esse know-how, certamente está se achando, né? Então, Moisés, ele viveu uma fase da vida em que ele achava que era alguém. Mas aí, irmãos, ele arrumou uma encrenca com um soldado egípcio, matou o soldado egípcio e por medo de ser punido pelo faraó, ele fugiu. E ele então vai para uma terra distante, a terra de Midian. Lá ele encontra uma mulher, a Zípora, e ele vai casar com essa mulher. Veja, ele sai do Egito, irmãos, com a mão na frente e outra atrás. Pobre, sem nada, e não leva nada.
Chega lá, irmãos, ele casa com essa mulher. O pai dessa mulher, o Jétro, é um criador de ovelhas. E ele então vai trabalhar para o sogro. Ele é o empregado do sogro. Ele se torna um pastor de ovelhas do sogro. Imagine, você é um funcionário do seu sogro. E ele então está pastando, né, levando as ovelhas para pastar. Sabe o que Deus está fazendo na vida do Moisés nesse tempo? Ajudando Moisés a entender que ele não era ninguém. Ele está descobrindo que ele não era ninguém. E aí, quando Moisés percebeu que ele não era ninguém, Deus vem a ele e diz: Moisés, vem ser meu cooperador. E Moisés, irmãos, no Velho Testamento, a minha perspectiva, o maior líder apresentado nas Escrituras Sagradas no Velho Testamento. É um líder exponencial, irmãos. Deus fez, através da vida de Moisés, milagres extraordinários. Ter tirado uma nação, a nação de Israel, do Egito, levá-las até a terra prometida, isso foi um feito extraordinário. Ou seja, Moisés então tinha vivido a primeira fase achando que era alguém, aí ele passou a segunda fase descobrindo que não era ninguém, e agora ele terminou a vida na terceira fase, quando ele então percebeu o que Deus faz através de alguém que se sente um ninguém, mas que se entrega ao poder de Deus para ser usado por Ele. Que fase da vida você está? Talvez você está naquela fase se achando alguém. Espere. Espere. Deus vai te levar para uma escola. A escola da humilhação. Para te moer. Para você descobrir que você não é ninguém. E quando você se der conta que você é ninguém, aí Deus vai te chamar. Aí Deus vai dizer assim: agora você está pronto, agora você é a matéria-prima que eu tenho prazer em usar. Para você descobrir o que eu faço através da vida daqueles que se sentem um ninguém, mas que confiam no meu poder. Então, meus queridos, essa é a primeira característica que qualifica o cooperador do Senhor. Essa consciência da sua pequenez. A segunda característica que qualifica alguém para ser um cooperador de Deus, irmãos, é a disposição de consagrar a Deus aquilo que possui em suas mãos. Uma disposição de consagrar a Deus aquilo que eles têm, aquilo que eles possuem em suas mãos. Porque veja, durante esse diálogo de Deus com Moisés, desse processo do chamamento de Deus a Moisés para que ele fosse seu cooperador, lá no capítulo 4, versículo 2, o Senhor pergunta assim para Moisés: Moisés, o que é isso aí na sua mão? Irmãos, o que ele carregava? Uma vara, que todo pastor de ovelhas tinha, um cajado, uma vara, um pedaço de pau, que ele usava então para guiar as ovelhas, às vezes servir como uma base de apoio, pelas longas caminhadas. Senhor, é o que eu tenho, uma vara. É bem provável que era a única coisa que Moisés tinha mesmo. Ele era funcionário do sogro. As ovelhas sequer eram dele, pertenciam a Jétro. Mas interessante, chega lá no versículo 17 do capítulo 4, o Senhor diz assim: leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Moisés, o que você tem na sua mão? Senhor, eu só tenho uma vara. Então, você consagra isso a mim, Moisés? Senhor, isso aqui é um pedaço de pau, não é teu. Então, Moisés, esse simples objeto, se você consagrar a mim, ele servirá para que eu faça coisas tremendas e poderosas. E sabe, irmãos, Deus continua fazendo a mesma pergunta para nós. Quando Deus nos chama para ser seus cooperadores, Deus continua perguntando: Odair, o que você tem em suas mãos? Johnson, o que você tem em suas mãos? Cláudio, o que você tem em suas mãos?
Letícia, o que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos? O que você tem? Mas às vezes, quando a gente ouve Deus dizendo para nós, perguntando, o que você tem em suas mãos? Às vezes, irmãos, a gente acaba ouvindo essa pergunta de maneira distorcida. Aí a gente entende a pergunta errada. Quando Deus pergunta, o que você tem na sua mão? Tem pessoas que ouvem Deus perguntando assim, o que você não tem na sua mão? Aí você começa a dizer assim, Senhor, eu até gostaria de ser um cooperador teu, mas eu não tenho um carro, eu não tenho casa própria, eu não tenho salário bom, eu não tenho um emprego estável, eu não tenho saúde adequada, Senhor. Veja, Deus não perguntou o que você não tem. Deus perguntou o que você tem. Aí Deus pergunta, Cacilda, o que você tem nas mãos? Tem gente que ouve essa pergunta da seguinte forma, o que você gostaria de ter em suas mãos? Aí você começa a falar com Deus, Senhor, olha, até quero ser seu cooperador. Ah, Senhor, mas eu gostaria de ter um carro melhor. Gostaria de ter uma casa melhor, mais ampla. Queria ter um salário melhor. Eu gostaria, Senhor, eu gostaria de saber pregar, eu gostaria de saber cantar, eu gostaria de saber falar melhor. Deus não está perguntando o que você gostaria de ter. Deus está perguntando o que você tem. Aí Deus pergunta, Eliezer, o que você tem em suas mãos, Eliezer? Às vezes as pessoas entendem errado. Acham que Deus está perguntando assim, o que você tem de sobra? O que você tem de sobra? Aí você começa, Senhor, Senhor, eu só tenho um carro, se eu tivesse 2, né? Eu tenho uma casa, só é pequena, mas se a minha casa fosse maior, eu poderia abrigar um aprisco, né? Senhor, eu tenho um salário razoável, mas se eu ganhasse mais? Deus não está perguntando o que você tem de sobra. Deus está perguntando para você o que você tem. O que você tem em suas mãos, irmão Nevair? Às vezes o irmão Nevair pode entender errado. Pode entender que Deus está perguntando assim, o que você tinha nas suas mãos? Senhor, eu tinha saúde, Senhor. Minha saúde era de ferro, mas hoje eu já não tenho mais tanta saúde. Senhor, eu tinha um bom salário, mas hoje, Senhor, eu ganho bem menos. Senhor, eu tinha mais tempo, Senhor, mas agora meu tempo está muito reduzido. Senhor, eu tinha muito mais condições, Senhor, hoje eu tenho menos. O Senhor não está perguntando o que você tinha. Deus está perguntando o que você tem. Agora, hoje, o que você tem. Então, meus queridos, veja, o problema nunca foi o que Moisés não tinha, o problema nunca foi o que Moisés gostaria de ter, o problema nunca foi o que ele tinha de sobra, nunca foi isso. A questão é o que ele estava disposto a consagrar a Deus. É isso. Esse é o X da questão. O que você está disposto a consagrar a Deus? E olha que interessante, irmãos. Deus pergunta para Moisés, Moisés, o que você tem na sua mão? Senhor, eu tenho uma vara. A vara de quem? Minha. Mas chega lá no capítulo 4, versículo 20. Olha que interessante. Capítulo 4, versículo 20. Então Moisés levou sua mulher, seus filhos montados num jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão o quê? A vara de quem? De Deus. Ele já levava a vara, a mesma vara, mas essa vara agora é de quem? De Deus. Não era mais dele. Ele havia entregue a Deus, ele havia consagrado a Deus. Irmãos, não importa o que você tem em suas mãos, por mais simples que seja, se você consagrar a Deus, Deus vai pegar isso e ele poderá usar para fazer coisas tremendas. Por exemplo, veja as coisas extraordinárias que Deus fez por meio da vara de Moisés. O Êxodo 7,17 diz que com a vara o Moisés feriu as águas do Nilo
elas se transformaram em sangue, porque era o juízo de Deus sobre o Egito. Irmãos, o Nilo, principal rio do Egito, abastecia a cidade e de repente se transforma num leito cheio de sangue. O que fez acontecer isso? A vara, um pedaço de pau, porque foi consagrado a Deus, podia fazer coisas extraordinárias. Aí chega lá no capítulo 8, versículos 5 e 6, diz o Senhor a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Deus estava afrontando os deuses do Egito. E Deus estava usando a vara de quem? A vara dele. Porque agora já não é mais do Moisés. Moisés havia dedicado a ele. Porque essa vara é de Deus, irmãos, ela faz coisas tremendas. Aí, irmãos, chega no capítulo 9, versículo 23, diz que o Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, fogo corria sobre a terra, o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. A vara, o pedaço de pau do Moisés, estendida aos céus, o Senhor manifesta poder sobre aquela terra. Irmãos, talvez o milagre mais extraordinário do Velho Testamento, quando o povo de Israel sai do Egito, perseguido pelo exército do faraó, estão diante do Mar Vermelho, diz o capítulo 14, versículo 16, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o. E ele fez isso, ele pegou aquela vara, irmãos, ele toca no mar, a água se abriu, o povo passou em terra seca. A vara que ele trazia nas mãos, uma vez consagrada ao Senhor, Deus usou para fazer coisas grandiosas. O que você tem em suas mãos, consagre ao Senhor. E essa pequenina coisa, essa habilidade, esse dom, essa capacidade, esse conhecimento, essa criatividade, essa ideia, esse projeto, esse plano, entrega para o Senhor. Coloca nas mãos do Senhor. E Deus vai usar para fazer coisas tremendas. A terceira e última característica que qualifica alguém para ser um cooperador de Deus: a dependência absoluta da presença do Senhor. E aqui eu concluo dizendo, é uma dependência absoluta da presença de Deus como o elemento suficiente para o cumprimento da missão. Porque veja que interessante, quando Moisés se queixa com Deus ao ser chamado: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar, Senhor. Qual foi o recurso, a técnica que Deus usou para mudar a ideia do Moisés? Ele não vai tentar levantar a moral do Moisés, levantar a autoestima, mexer com a autoconfiança dele, do tipo: Moisés, para de bobeira, rapaz. Que é isso? Você é um rapaz inteligente, você é um homem capaz, você estudou nas melhores escolas do Egito, você sabe falar outras línguas, certo que você é um homem com muitas destrezas. Olha para você, Moisés, você precisa levantar sua autoestima, precisa confiar mais no seu potencial, precisa confiar mais na sua capacidade. Aí o Moisés: é verdade, né, Senhor? Aí ajeitava, né? Enchia o peito: não, Senhor, então conta comigo. Não, Deus não fez isso não. Senhor, quem sou eu? Senhor, eu não sou capaz. Aí sabe o que o Senhor falou para Moisés? Para convencer Moisés de que ele poderia cumprir a missão com sucesso? O versículo 3, versículo 12. Deus afirmou. O que ele afirmou para Moisés? Eu estarei com você, Moisés. Eu estarei com você. No capítulo 4, versículo 12, o Senhor repete: agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando o que dizer. Então, Moisés, irmãos, ele aceita o chamado. Ele sai para ser o cooperador de Deus.
porque agora ele confiou, e agora ele dependia da presença de Deus como o elemento suficiente para que a missão que Deus lhe deu fosse bem sucedida. O Senhor está comigo. Meu irmão, isso lhe basta. Se o Senhor estiver com você, se o Senhor estiver com você, o que Deus entregou nas suas mãos para fazer, você fará. E o Senhor abençoará, o Senhor fará prosperar. O que basta é o Senhor estar com você. E não foi isso que Jesus prometeu para nós, irmãos? Quando o Senhor deu a nós, discípulos, a missão de ir ao mundo pregar o Evangelho, Ele conclui essa ordenança dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias. Essa é a garantia de que no cumprimento da missão seremos bem-sucedidos. Estarei com vocês até os últimos dias. Quando Jesus, após ressuscitado, encontra-se com os discípulos, e já é o momento antes da sua assunção ao céu, Jesus mais uma vez entrega a eles a missão. Vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o que o Senhor diz? Vocês receberão o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estará com vocês. É isso. O Senhor não está dizendo: usem técnicas de retórica, de oratória, usem estratégias de mercado. Não, esqueça isso. Não, eu estarei com vocês. O Espírito Santo estará com vocês. E o que eu der na mão de vocês, vocês poderão pôr em prática. A missão que eu entregar para vocês, podem cumprir. A minha presença lhes bastará. Então, meu querido, o que Deus tem colocado no seu coração para fazer? O que Deus tem despertado você para realizar? Qual o chamado que Deus está fazendo na sua vida? Talvez você é alguém que está aí, Senhor, eu sou pequeno demais. Senhor, eu não sou capaz. Isso não importa. Porque, veja, a equação é simples. Se você pegar os seus recursos, multiplicar pela sua autoconfiança, sabe qual vai ser o resultado? Frustração. Mas se você pegar o pedaço de pau que está na sua mão, vara, o cajado, e você somar isso, a presença do Senhor na sua vida, sabe qual é o resultado? Coisas poderosas Deus fazendo através da sua vida. Então, eu quero concluir essa palavra lançando a você esse desafio. Deus continua chamando os seus servos para participar com Ele da obra que Ele está realizando nesse mundo. Qual é a sua disposição? Você quer dizer sim ao chamado do Senhor? Você quer ser um participante com Deus? Você não é chamado para ser protagonista. Você é chamado para ser um ajudante do Senhor. Você não é o operador, você é o cooperador. Sabe quando um profissional, vamos aqui imaginar um profissional de construção, traz alguém para trabalhar com ele, aí esse assistente diz assim: eu preciso levar meu martelo? Não. Eu preciso levar meu alicate? Não. Eu preciso levar meus pregos? Não. Eu preciso levar minha trena? Não. Eu preciso levar minha escada? Não. Eu preciso levar... Não. Não precisa trazer nada. Eu tenho todos os recursos. Deus está chamando você a participar da obra que Ele está fazendo. Você não precisa, meu irmão. A única coisa, Deus está perguntando: o que você tem na sua mão? O que você tiver, entrega para Ele. É o suficiente. O resto Ele vai fazer, Ele vai prover. Amém? Vamos orar? Quem hoje gostaria? Deus, Senhor, o Senhor falou comigo, Deus falou com você. Você está dizendo: Senhor, eu ouvi o Senhor. Eu quero hoje dizer sim ao chamado do Senhor. Eu quero dizer sim a esse chamamento. Eu quero orar por você. Eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Só quero identificar você, eu quero orar por você. Esse sinal não é nem para mim, esse sinal é para Deus. Você está levantando a sua mão dizendo: Senhor, aqui, eu estou aqui.
Eu quero, Senhor, eu quero ser. Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem mais? Quem mais gostaria? Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser seu cooperador. Senhor, eu não sei nada, eu não sei pregar, não sei cantar, eu não sei nada, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Isaac. Quem mais? Senhor, eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Talvez é a decisão que você está tomando mais uma vez. Você já tomou essa decisão antes, você está reafirmando. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero confirmar a minha disposição de ser seu cooperador. Quem mais? Vamos orar? Pai, oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por cada um desses amados aqui, que manifestaram no levantar da sua mão, ó Deus, esse desejo, a disposição de participar com o Senhor da obra que o Senhor está fazendo neste mundo. Use-os para a tua glória. Ó Deus, trabalhe na vida desses teus servos. E onde o Senhor os tem colocado, numa empresa, na sua família, numa escola, no departamento público, privado, lá na sua empresa, onde quer que estejam, lá no seu bairro, onde quer que estejam, nesta igreja, no ministério desta igreja. Ah, Senhor, onde quer que o Senhor queira usá-los, ah, Senhor, tome-os em suas mãos. Ah, Senhor, nós vimos aqui desde crianças, adolescentes, adultos, pessoas de mais idade, ó Deus, manifestaram aqui diante do Senhor, eu quero ser um cooperador. Ah, Senhor, então use suas vidas, use os teus servos, na realidade que cada um se encontra. Tome, Senhor, nas tuas mãos o que eles estão dedicando ao Senhor. E faça, Senhor, desse instrumento que estão consagrando ao Senhor, ó Deus, um elemento, um instrumento de manifestação da glória do Senhor nessa terra. Ah, Senhor, é assim que nós oramos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, vamos ficar em pé?